nada de elétrica. Para quem não entende nada de elétrica, calma que eu estou aqui para isso, tá? Estou aqui para fazer vocês entenderem, se aproximar desse mundo da eletricidade. Para quem já tem experiência, eu já vi que algumas pessoas já começaram a desenvolver bem o assunto, a responder os desafios, mas para quem está com dificuldade, não tem problema. Esse início é um pouquinho devagar, porque a gente ainda está pegando o jeito. E aí é normal ter dúvidas, me procurem sempre, tá? Eu estou aqui como parceira de vocês para ajudar nessa caminhada do ensino à distância que vocês estão aprendendo nesse curso de eletricidade industrial. Antes de começar a falar da parte técnica, eu queria, já dei as boas-vindas, eu queria falar um pouquinho das principais dúvidas que eu vi que muita gente postou, foram muito repetitivas. Eu respondi todo mundo, mas eu vi que algumas pessoas ainda continuam tendo dúvidas sobre o mesmo assunto. O pessoal pergunta muito por onde começar. Ontem eu dei uma organizada no ambiente e tem lá um cartão com o nome Eletricidade Geral e tem um cartão com o nome Semanas 1 e 2. Então, tudo que vocês vão estudar nessas 2 primeiras semanas tá nessa telinha. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Ok. Só para eu conferir aqui. Então, ó, lá na nossa área de trabalho, em eletricidade geral, vocês vão começar estudando aqui o assunto, né, do nosso curso. Esse aqui tem todas as nossas situações de aprendizagem, tem todos os nossos desafios. Teve um pessoal que perguntou assim, professora, eu começo a estudar, quando eu saio, não está salvando o que eu fiz. Ele salva, tá, pessoal? Toda vez que você entrou numa tarefinha, observa que aqui do lado fica essa barrinha azul. Então, essa barrinha azul é por onde você já passou, por onde você já estudou. Se eu entrar num aqui que eu não estudei todo, por exemplo... Não tá, não? Deixa eu... Ah, tô vendo tá essa outra, né? Sim. Com a esquerda? Sim. Pronto. Então, deixa eu só confirmar aqui. Tô vendo o Vitor dizendo que tá muito difícil. Só para confirmar, todo mundo tá vendo a minha telinha do conteúdo eletrônico? Sim. Confirma aí para mim. Ok, Geraldo, confirmou já. Sim, pronto, perfeito. Então, vou continuar aqui, tá, pessoal? Por exemplo, ó, no desafio 1.1 eu já li tudo, eu já estudei tudo. Então, tá aqui a barrinha azul acompanhando o meu progresso. No desafio 1.3 eu ainda não li tudo, eu só li os 2 primeiros itens. Então, só tem uma barrinha azul, ó, nos 2 primeiros itens. Então, isso aqui tá salvando. Os exercícios, ele não salva a resposta, porque é para permitir com que vocês pratiquem. Então, isso aqui, se eu respondi, quando eu entrar de novo, vai estar desmarcado de novo, que é para você praticar, é feito propositalmente para trabalhar a fixação do conteúdo, tá? Vocês podem responder várias vezes. Aí um monte de gente perguntou também, o desafio eu mando por onde, eu vi onde? A gente não habilitou os locais de envio dos desafios ontem também propositalmente, porque a gente queria que vocês focassem na familiarização com o ambiente, no estudo da parte teórica. Eu sei que na ânsia de aprender, na ânsia de cumprir os objetivos do curso, vocês querem ir logo para o exercício, para a parte prática, mas a teoria ela também é importante. Então, a gente não colocou, disponibilizou os locais de resposta de envio dos desafios ontem por conta disso.
A gente queria que vocês focassem um pouquinho mais na teoria, um pouquinho mais no ambiente, antes de começar a responder os desafios. E vocês têm um prazo aí para responder. A partir de hoje, a gente já está liberando os locais de envio para que vocês possam passar o material, para que vocês possam enviar isso para a gente, tá? Quem está sentindo dificuldade em entender o assunto, em transitar pelo ambiente, não hesite em pedir ajuda, tá? Eu estou aqui de segunda a quinta, de 18 às 22 horas, tá? Horário de Brasília, sempre atendendo vocês. Então, professora, eu não posso estar nesse horário. Então, manda dúvida no horário que você puder, que toda noite, quando eu entrar, eu vou lá e respondo. Se eu não puder responder, se for um problema técnico, eu vou sim encaminhar ou para a coordenação técnica ou para a coordenação pedagógica para dar o melhor suporte para vocês, para que a gente consiga ficar bem alinhado. Então, o ideal é que quando eu comecei, já comece a estudar por onde? Comece a ler o conteúdo eletrônico, que é o que vocês vão ter que cumprir durante a unidade curricular. Eu coloquei alguns tutoriais aqui, porque tinha um pessoal que estava com dificuldade em navegar pelo ambiente. Então, a gente tem aqui o tutorial de como começar o seu curso. Se você clicar, é um videozinho bem curto. Então, é um videozinho que mostra como é que você navega, como é que você entra nas situações de aprendizagem, nas tarefas, nos cartões, né? Que nossa área de trabalho, ela vem nesse formato de cartão e cada cartão tem os conteúdos que vocês vão trabalhar. Então, quem não assistiu ainda o vídeo, assiste, porque ele vai ajudar vocês a estar navegando pela plataforma. Coloquei também um outro tutorial para vocês, o tutorial de acesso ao livro digital. Eu sei que em algumas atividades aí, eles pedem para ler o capítulo 2, né? Esse capítulo 2 que tem um monte de gente que está com dificuldade de achar ele, não sabe de onde vem, de onde vai esse capítulo. Então, tem aqui um tutorial bem simples. E aí eu vou mostrar para vocês como é que acessa agora. É a mesma que eu vou fazer agora, é a mesma coisa que está lá no tutorial. Vocês vão entrar aqui, ó, nesse menu do lado esquerdo da tela. Vocês vão clicar em Gestão do Conhecimento. Lá em Gestão do Conhecimento, vocês vão ter essa opçãozinha aqui, ó, Estante Virtual. Na estante virtual, vocês vão ser redirecionados para o site de livros do Senai. Vocês podem acessar tanto via site quanto baixar o app lá na Play Store. É só vocês pesquisarem por Senai Livros. Então, entrei aqui no site, clico nesse menu, ó, que é conhecido como menu hambúrguer, né? O menu hamburguinho lá. E aí vai aparecer todos os livros que o Senai trabalha para todas as áreas. O curso de vocês está dentro da área de eletroeletrônica. Então, clica aqui em eletroeletrônica. Depois, ó, clica aqui em qualificação básica e tá aqui o curso de vocês, eletricista industrial. Aqui tá não só o curso da nossa unidade curricular, como das próximas unidades curriculares que vocês vão ver durante esse curso. Quando você clica no livro, ele vai pedir para você fazer um login. Quem já tem um login é só preencher com e-mail e senha. Quem não tem, vem aqui nesse botãozinho criar cadastro, é super simples. Preenche aqui com os dados, nome, e-mail, cria uma senha, confirma aquela senha, coloca a data de nascimento, CPF, estado, cidade. Esses dois últimos campos, o preenchimento é opcional, tá? E aí você coloca enviar. Vai ser enviado um e-mail de confirmação do cadastro para o e-mail que você preencheu aqui nesse formuláriozinho. E aí você precisa confirmar o cadastro antes de voltar aqui para acessar, tá? Alguns de vocês relataram problemas de, na mesma hora que vai confirmar, tenta entrar e o sistema não diz que o usuário é desconhecido. Se der esse erro, espera uns 2, 3 minutinhos e tenta de novo, porque aí é o tempo que o sistema está reconhecendo a autenticação de vocês, tá? Para eu alinhar, eu queria que vocês me informassem aqui. Comenta para mim, quem foi que já conseguiu acessar o livro pela estante virtual? Bota um ok ou um sim para mim, sinaliza aí, por favor. Marco já conseguiu.
Os Vítors conseguiram, Guilherme conseguiu, José Geraldo. Muito bem, pessoal, muito bem. Então é super fácil, né? Vocês viram que é bem tranquilo. Para quem está com dificuldade, eu coloquei um tutorial. O tutorial eu coloquei os prints da tela para ninguém se perder no meio do caminho, tá? Voltando lá para o nosso ambiente virtual, o cronograma, vocês já tinham visto, já tinha sido mostrado para vocês lá na aula inaugural, mas vou repetir, o cronograma, ele tem aqui as datas das nossas webs, a data dos encontros de vocês. Então, ó, a nossa web de hoje está aqui, dia 26. Nossa próxima web, quando é? Dia 28, ó, tá aqui. Então, a gente vai se ver muito essa semana, tá? Passa o carnaval, né? Que ninguém é de ferro. Vocês vão lá, vão brincar. Quem gosta de brincar, brinca. Quem gosta de descansar, descansa. E aí, dia 7, no retorno do carnaval, eu tô aqui com vocês novamente em outra web, tá? Então, antes do nosso primeiro encontro presencial, nós vamos ter 3 webconferências. O objetivo é que vocês fiquem bem afiados para todo mundo chegar aqui na situação, no encontro presencial, sabendo o que vai fazer, dominando o assunto, com o mínimo de dúvidas possível. E aí aqui está todo o cronograma, ó. Dia 9 vocês têm o primeiro encontro presencial, dia 16 o segundo, dia 23 o terceiro. Tá o cronograma de toda a nossa unidade curricular e das unidades curriculares subsequentes, né? Então vocês conseguem se planejar aqui para todo o curso de vocês, quais os dias que vocês têm que reservar para estar aqui comigo ou com os próximos tutores, quais os dias que vocês vão ter que ir para os cenários dos DRs de vocês, ter o encontro presencial, tá? E eu ainda postei, para quem está com dúvida o que fazer, o que é que eu tenho que estudar, o guia de estudos da semana 1 e 2. Então, qual é o assunto que eu tenho que ler lá no livro, Juliana, que eu não sei? Então, Juliana foi aqui, ó, e também já facilitou a vida de vocês. Vitor perguntou se consegue baixar o livro para impressão. O Senai não disponibiliza o livro para impressão, tá? Só para a leitura virtual. Então, tá aqui o nosso conteúdo. O conteúdo eletrônico. Na primeira semana, vocês vão fazer o desafio 1.1, 1.2, 1.3. No livro virtual, vocês vão estudar do capítulo 1 ao capítulo 7, tá? Eu tenho até quando para estudar o capítulo 7? Até, ó, se a gente for olhar lá no calendário, até dia 8 de março, né? Que é a data antes do nosso primeiro encontro presencial, que são essas semanas que eu coloquei o cronograma aqui. Vai assistir os vídeos, ó, todos esses... Ô, Juliana, onde é que tá esses vídeos? Teve alguém que me perguntou isso. Não acho vídeo nenhum, professora. Esses vídeos aqui, pessoal, estão dentro do cartão semana 1 e 2. Então, voltando lá no ambiente, semana 1 e 2. Tá aqui, ó, todos os nossos vídeos. Tem um fórum para vocês se apresentarem. Tem os questionários. Por falar em questionário, no questionário 1, tem algumas que... A questão 8, eu acho que foi o Geraldo que me perguntou, que a questão 8 faz 2 perguntas e só tem um campo para resposta. Eu vou estar ajustando isso, tá? Assim que terminar a nossa vídeo, eu vou estar ajustando os campos para quando vocês forem responder, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, tá tudo alinhado. E aí, desde já, eu queria agradecer esse retorno a vocês. A ideia é essa, tô com dificuldade, vi qualquer coisa que eu não consigo fazer, o que tá deixando dupla interpretação, comenta lá que eu já vou, corrijo, que eu já vou, oriento vocês, porque aí fica claro para todo mundo, certo? Tranquilo até aqui? Sim ou não? Comentem aí, conversem comigo, não me deixem falando sozinha, não. Isso. Deixa eu botar aqui. Aqui no meu trabalho. Pronto. Ok. Desculpa. Então, pessoal, as principais dúvidas do ambiente foram essas, tá? Com relação ao simulador, a gente viu que no Internet Explorer ele está funcionando tranquilo.
mas no Chrome, em algumas versões do Chrome, algumas pessoas não estão conseguindo acessar. E aí a gente está verificando para dar uma atualizada no guia de acesso ao simulador e repassar lá para vocês, porque o Chrome é um navegador que ele sofre atualizações constantes. E aí a gente precisa estar sempre atualizando esse material para vocês não terem dificuldade em acessar. E aí você que não está conseguindo acessar agora, não vai ser penalizado por conta disso, tá? Até a gente atualizar esse tutorial, deixar tudo bonitinho, redondinho para vocês, a gente não vai estar cobrando essa informação, essa atividade, certo? Dúvidas respondidas, quem tiver mais alguma coisa, comenta aqui na caixinha para mim, tá? A gente vai conversar agora, que a última dúvida é o pessoal que disse que não entende nada de eletricidade. Então, a gente vai falar um pouquinho do nosso assunto, certo? Essa primeira vídeo vai ser um pouquinho mais teórica. Para as próximas vídeos, eu já estou preparando algumas coisas mais atrativas, mais interessantes para trazer para vocês. Eu quero que todo mundo fique esperando a minha web como se fosse o próximo capítulo de uma novela. Eu quero todo mundo ansioso e marcando presença aqui, tá? Mas essa primeira parte vai ser mais para a gente conversar, para eu passar uns conceitos iniciais para vocês, porque a prática é legal, mas a teoria por trás é muito importante, tá? Então, lá no livrinho de vocês, ele começa falando dos fundamentos da eletricidade, o que é a energia, qual é a importância. E se a gente parar para refletir um pouquinho, hoje, quem é que vive sem eletricidade? Imagina aí, 2 dias sem conversar no WhatsApp, uma semana sem acessar Facebook, Instagram, sem responder e-mail. A gente até pensa que nem consegue mais viver sem isso, né? Que agonia é quando a gente está em casa e falta energia. É uma loucura, né? Então, assim, hoje o mundo é movido à eletricidade. Então, o curso de vocês vem de uma área muito importante. A internet é bom, você ter os eletrodomésticos é bom, mas sem eletricidade nada disso funciona. Então, é a base de tudo. Então, eu coloquei aqui uma frase, né? De Bill Bryson. Ele botou: nós já nos esquecemos de como o mundo era dolorosamente escuro antes da eletricidade. Uma boa vela fornece apenas 1/100º da iluminação de uma única lâmpada de 100 watts. Então imagina a lâmpada do quarto, da sala de vocês, a luz de uma vela é 1/100º disso. Agora vamos imaginar, abre a porta da geladeira e você verá uma luz mais forte que o total que havia na maioria dos lares do século XVIII. O mundo à noite, durante grande parte da história, era realmente tenebroso. Então, imagina, pessoal, a luz da nossa geladeira tem mais iluminação hoje do que uma rua inteira antigamente, no século XVIII. Então, cada vez mais o homem está dependente da eletricidade, tá? E aí, falando de eletricidade, vem o assunto que é energia. A energia, ela é o foco principal desse curso, mas ela não está sozinha, né? Existem várias formas de energia. O curso da gente é voltado para a energia elétrica, mas existem outras formas de energia que é interessante a gente conhecer, tá? E o que é energia? Energia, ela é a capacidade que um corpo tem de realizar um trabalho. Então, tudo que você usa como matéria-prima para realizar o trabalho vai ser classificado como energia, essa capacidade que você tem. Nas definições de energia, quando a gente vai estudar na literatura, ela está sempre ligada à palavra trabalho. E assim como há várias maneiras de executar o mesmo trabalho, também há várias maneiras de realizar uma energia, que é o que a gente vai ver a seguir. Então, a primeira energia é a energia potencial. É aquela que está armazenada em um corpo em repouso e depende da sua posição e não do seu movimento. Então, é aquela energia que todo mundo tem guardadinho, que todo objeto tem guardadinho. Eu coloquei aqui um exemplo na foto, um cara no skate. Por quê? O skate, quando está no alto da rampa, essa energia que ele tem guardadinha nele é chamada de energia potencial. E aí, a partir do momento que ele desce aquela rampa, essa energia deixa de ser potencial e se transforma em energia cinética. A energia cinética tem justamente essa definição de ser a energia que o corpo possui quando ele está em movimento devido à sua
velocidade. Então, a energia cinética, ela é consequência do movimento daquele corpo. Então, veja, potencial é quando o corpo está lá paradinho, ele não se mexeu. Quando ele começa a ganhar movimento, aquela energia deixa de ser potencial e é chamada de energia cinética. E aí eu coloquei um assunto que todo mundo gosta, né? Ou a maioria das pessoas gostam aqui, no nosso conhecido país do futebol, que a bola, quando está paradinha lá, ela tem energia potencial. A partir do momento que o jogador chuta aquela bola, que ela começa a ir em direção ao gol, aquela energia no movimento da bola é chamada de energia cinética, tá? Outro tipo de energia é energia mecânica, aí vai para o pessoal fit, né? O meu exemplo, quando alguém pedala uma bicicleta, a energia mecânica ela é transmitida às rodas, movimentando-as e fazendo aquela bicicleta andar. Então, a energia mecânica é aquela energia que dá um trabalhinho a mais, né? Exige um esforçozinho a mais para a gente poder gerar, tá? Ela se manifesta pela transmissão do movimento. A gente vai fazer algo se movimentar com este tipo de energia. E aí ela é conhecida como a soma da energia potencial com a energia cinética. Então, tem a energia potencial, que é a energia do corpo parado, a energia cinética, que é a energia do corpo em movimento. Quando eu junto esses dois para transmitir movimento a outros corpos ou outros elementos, eu tenho a energia mecânica. Então, vê como está tudo interligadozinho. Próxima energia é a energia térmica. Ela se manifesta quando a diferença de temperaturas entre dois corpos. Então, antigamente, né, existiam muito as máquinas a vapor, desculpa, e aí a água era aquecida e se transformava em vapor. Esse vapor fazia com que o motor da máquina se movimentasse e aí a máquina a vapor se deslocava de um canto para o outro. Então, esse calor, essa energia térmica é que dava origem a esse movimento. Um outro tipo de energia que a gente usa muito hoje em dia é a energia química, né? É a que aparece nas ligações responsáveis pela estrutura da matéria. É a que está presente lá na pilha, na bateria, seja aquela bateriazinha de 9 volts, seja a bateria do nosso celular, do nosso smartphone. Então, a energia química está ali guardada. E aí ela é uma reação provocada quando algumas substâncias químicas são colocadas em contato, tá? E aqui a nossa queridinha, né? A amada do nosso curso, que é a energia elétrica. A energia elétrica, ela ocorre através de um fenômeno físico originado por cargas elétricas estáticas ou em movimento ou pela interação entre elas. Professora, muito difícil, não entendi nada. Mas a gente vai estudar detalhadozinho. A energia elétrica, ela é gerada por partículas chamadas de elétrons. Então, movimento ordenado dos elétrons, gera corrente, gera tensão, gera resistência, que são assuntos que a gente vai trabalhar durante toda a unidade curricular, tá? Essa energia elétrica vai permitir com que equipamentos que são chamados de consumidores realizem a sua atividade, seja ligar um notebook, seja ligar um ferro de passar, seja ligar um motor, uma televisão, um liquidificador. Então, hoje, todos eles são alimentados pela energia elétrica. Porém, a energia elétrica ela é usada para fazer com que outros tipos de energia sejam obtidas, esses tipos que eu acabei de falar para vocês. Então, coloquei dois exemplos bem simples aí no nosso material. Um é o motor elétrico. Quando eu alimento esse motor, quando ele recebe a energia elétrica, ele transforma a energia elétrica em energia mecânica para poder executar o movimento. E o segundo exemplo é um ferro de passar. Ele vai pegar essa energia elétrica e vai transformar em energia térmica, ou seja, ele vai aquecer a placa do ferro e permitir com que a gente passe nossas roupas, né? Ninguém quer sair amassado de casa. A lei da conservação, ela diz que a energia não pode ser criada e também não pode ser destruída. Então, a energia ela é transformada. Então, ó, vê o exemplo anterior que eu dei. Eu transformei energia elétrica em mecânica. Eu transformei energia elétrica em energia térmica. Então, as energias elas são transformadas. Por isso que eu preciso de uma fonte para poder gerar outra. Aqui no Brasil, a gente tem várias fontes de geração de energia, né? A gente tem as usinas hidrelétricas, a gente tem as usinas termoelétricas, a gente tem as usinas eólicas, tem as usinas nucleares. Então, tudo isso são fontes em que a gente utiliza um tipo de energia e transforma
para a energia elétrica, que é a energia que a gente mais consome. E aqui eu coloquei mais uns exemplozinhos para reforçar, para fixar bem na mente de vocês. A energia elétrica pode ser transformada em energia luminosa através de uma lâmpada, pode ser transformada em energia térmica através dos aquecedores e pode ser transformada em energia mecânica através dos motores. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Dá um sim para mim. Alguém tem alguma dúvida? Estão gostando até aqui ou eu estou falando demais? Tá dando para esclarecer o conteúdo? Ótimo. Então tá tranquilo, tá sim, tá ok. Eu vou continuar, certo? Uma partezinha assim, que a maioria achar um pouquinho chatinha, mas ela é muito importante, pessoal, e vocês vão ver lá no simulador quando vocês usam o multímetro, na aula presencial de vocês, desculpa, nos instrumentos de medição que vocês vão usar durante todo o curso, é a questão dos múltiplos e submúltiplos, tá? Tudo que a gente vai medir, ela tem uma unidade de medição. Por exemplo, eu estou falando de energia a gente lembra muito tensão ela é medida em volts. E aí o volt, às vezes, ele pode ser uma unidade, pode ter um valor muito alto, pode ter um valor muito pequeno. E aí, para a gente representar esses valores, a gente usa o que é chamado de múltiplos e submúltiplos. Então, um valor muito pequenininho, a gente usa o submúltiplo para representar aquele valor. Um outro que é muito alto, a gente usa os múltiplos para estar representando aquele valor ali. Então, é muito importante saber os múltiplos e submúltiplos. Embora vá puxar o que eu vou falar agora para vocês um pouquinho da parte de matemática, é interessante que vocês revisem, tá? Que vocês estudem isso. Quem tiver um pouquinho de dificuldade ainda em entender múltiplo e submúltiplo, aí volta um pouquinho mais na matemática depois e estuda a potência de 10, tá? Que para a parte de elétrica é a potência que interessa para a gente. Então, vocês podem estudar multiplicação, divisão, adição e subtração com potências de base 10, que vai ajudar vocês a entender melhor a questão dos múltiplos e submúltiplos, tá? A maioria das grandezas elétricas, né, são oriundas do Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, e ela traz as unidades que a gente mais conhece. Tem uma tabelinha aí que eu coloquei para vocês que mostra as unidades básicas. Então, comprimento é medido em metro, representado pela letra M, o M minúsculo. Massa é medido em quilograma, representado pelo KG minúsculo. Tempo, tem gente que acha que tempo é medido em hora, né? Mas não, ó, tempo é medido em segundos, representado pela letra S. Corrente elétrica, que a gente vai ver no nosso curso. A unidade de corrente elétrica é ampere, representado pelo A maiúsculo. E assim sucessivamente. Tem as unidades básicas e aí tem as que são derivadas das unidades, dessas unidades básicas, né? Ou fundamentais. Então, a gente tem energia, que pode ser dada em joule, tem força em newton, tem potência em watts, tem tensão em volts, tem frequência em hertz. Então, são várias unidades de medidas, tá? E aí, todas essas unidades de medidas, elas têm os seus múltiplos e elas têm os seus submúltiplos. Por exemplo, quando a gente vai para um local que é muito longe, ninguém diz assim, da cidade A para a cidade B é uma distância de 2.000 metros. A gente fala, é uma distância de 2 quilômetros, é uma distância de 5 quilômetros, é uma distância de 10 quilômetros. Então, a gente já viu que a unidade de comprimento é o metro. Quando eu falo quilômetro, esse casinho que vem antes do metro, ele é um múltiplo. Significa que eu estou pegando um valor muito alto e eu estou tentando representar ele de uma forma mais simples. Então, os prefixos, eles servem para isso, para a gente não ter que falar números que são ou muito grandes ou muito pequenos. Não só falar, como escrever, até para o instrumento de medição. Às vezes, o instrumento de medição ele tem uma telinha muito pequenininha. Então, não dá para ele escrever lá 2.000 metros. Ele escreve o 2, escreve o K e escreve o M. Então, ao invés de estar utilizando aí 4 algarismos, eu estou utilizando 3 algarismos. Então, para simplificar a representação, os múltiplos e submúltiplos estão aí para ajudar a gente.
Coloquei os mais usados, os que vão interessar no nosso curso, tá? Então, o giga, que é representado pela letra G, e ele corresponde aí a 10 elevado a 9, tá? Ou a 1 bilhão, né? O mega, representado pelo M maiúsculo. Então, vejam que faz diferença o M maiúsculo do minúsculo. M minúsculo, lá na unidade de medida, é representação de comprimento. Aqui, os múltiplos e submúltiplos, M maiúsculo significa mega. Se vocês olharem um pouquinho mais abaixo na tabela, o M minúsculo significa mili. Então, eu posso escrever o M do jeito que eu quiser? Não pode, são coisas diferentes. O quilo é representado pela letra K, simboliza o 10 a terceira, ou 1000. O mili, representado pelo M minúsculo, tem o seu fator multiplicador 10 a menos 3, que equivale a 0,001. Para quem não lembra de potência, pessoal, toda vez que a potência for negativa, significa que aquele número é um número menor que 1, tá? Então, ó, menos 10 a menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, são todos números menores que 1. E aí vai a dica para vocês dessas potências. Quando eu falo giga, e eu digo que giga tem fator multiplicador 10 a 9, percebam que eu escrevi o número 1 e depois do número 1 eu coloquei 9 zeros. Quando eu digo que o mega é o 10 a sexta, o que é que eu fiz? Eu coloquei o 1 e depois do 1 eu coloquei 6 zeros. Quando eu digo que o quilo é 10 a terceira, eu coloquei o 1 e depois do 1 eu coloquei 3 zeros. Então, eu posso dizer que para os múltiplos, o valor do expoente lá na minha potência representa a quantidade de zeros que eu vou colocar depois do 1. Fica mais fácil a gente lembrar assim, né? Então, quando eu tiver que multiplicar, eu lembro, 10 a sexta eu acrescento 6 zeros. 10 a terceira eu acrescento 3 zeros. 10 a nona eu acrescento 9 zeros. Se você pegar essa diquinha que eu dei, vai ficar muito mais fácil fazer as contas matemáticas. Já os submúltiplos também tem dica, não precisa ficar triste. O milho, o micro, o nano e o pico, eles correspondem respectivamente a 10 a menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. O que esse menos 3 significa? Se eu olhar, o menos 3 significa que eu tenho 3 dígitos depois da vírgula. O menos 6, 6 dígitos depois da vírgula. O menos 9, 9 dígitos depois da vírgula. E o menos 12, 12 dígitos depois da vírgula. Então, assim, ó, se eu quiser olhar aqui 10 a menos 9, eu tenho aqui, ó, 9 dígitos depois da vírgula, tá? Se você pegar essa dica, fica fácil fazer a conversão de múltiplo para submúltiplo, certo? Todo mundo entendeu até aqui? Tá começando a clarear mais? No livrinho de vocês também fala lá sobre múltiplos e submúltiplos, tá? Quem quiser estudar depois. Esse slide que eu estou usando aqui na vídeo, eu vou compartilhar lá no ambiente com vocês, tá? Eu fiz uma coisinha um pouquinho mais caprichada, mais detalhada que o livro virtual. Esses múltiplos e submúltiplos, a gente pode converter de um valor para o outro. E aí aqui eu coloquei uma escalazinha na horizontal para ajudar a gente. Também é uma outra dica que eu estou passando para vocês. Então aqui, ó, sempre que eu precisar vir da unidade, por que eu não escrevi a unidade? Porque se eu estiver trabalhando com tensão, vai ser o volt. Se eu estiver trabalhando com corrente, vai ser o ampere. Se for potência, vai ser o watt. Então você coloca aqui no meio a unidade da grandeza que você está trabalhando. Se você precisar pegar o valor que está naquela unidade e converter para quilo, para mega, para giga, para tera, se você for andar, no caso, ó, para a direita, você sempre vai pegar aquele valor e vai dividir por mil. Mas, se você quiser andar com aquele valor da unidade, converter para milho, para pico, para nano, ou para pico, ou seja, você quiser andar para a esquerda, você vai sempre ficar aquele valor por mil. E aí eu coloquei um exemplozinho, ó, vamos converter 3 kV para volt. Então eu posso imaginar que o meu 3, ele vai estar bem aqui, ó. Deixa eu escrever um 3 bem bonito aqui. Meu 3 está aqui, ó, no quilo. Por que está aqui no quilo, Ju? Porque está aqui, ó, kilovolt. E eu pedi para converter para volts. O Vzinho, ó, é a minha unidade central. Então, meu V está aqui.
Se eu vou andar, ó, da direita para a esquerda, eu vou sair daqui para cá, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar por 1000. Foi o que eu fiz aqui, ó. 3 vezes 1000, 3.000. Eita. Ah, voltou. 3 vezes 1000, 3.000. Tá? Então, se eu quiser converter 3 kV para volts, eu já sei que corresponde a 3.000 volts. Outra forma de fazer isso, se eu colocar a unidade anterior, eu lembro que o K é representado pelo 10 na terceira. Então, eu sei que eu vou pegar o 3 e colocar 3 zeros depois dele. Lembra que eu falei que 10 na terceira eu acrescento 3 zeros, 10 na terceira eu acrescento 6 zeros. Então, o K é representado pelo 10 na terceira. Então, nem precisaria fazer essa conta. Era só escrever o 3. E como o K é representado pelo 10 na terceira, eu colocaria aqui mais 3 zeros. Vem 3.000 desenhando aí para vocês. Um exemplo no sentido contrário, para a gente entender, né? Se eu quiser converter, ó, 2.000 volts para volts. Então, agora, ó, eu estou em e quero vir para volts. Então, agora eu tenho o número 2 aqui, ó. Eu vou andar agora, ó, da esquerda para a direita. Se eu venho nesse sentido, eu divido por 1000. Então, o que é que eu fiz, ó? Eu posso fazer de duas formas. Vou escrever aqui, que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo expandir minha tela. Se eu fechar aqui, vai fechar tudo, né? Se eu quiser colocar o meu para cá. Paga isso. Consigo colocar aqui. Eu queria mostrar meu papelzinho, assim. Tá, não, fecha aqui, que é depois Mas me é volta. fechado. Ah, estão me vendo, né? Tô bonitinha, tô gatinha. Ó, o foco é o papel. Então, o que é que eu coloquei? Deixa eu ver se fica legal aqui para vocês. Fica ao contrário, né? Deixa eu ver se eu botar assim. Acho que assim fica muito... Vai não. Se você pode. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Já vai me ajudar. Pronto, obrigada. Meu suporte aqui, nota 10. Então, vê, o que é que eu queria mostrar para vocês? Que eu posso fazer de duas formas, tá? Eu escrevi lá que é a mesma coisa que 2 dividido por 1000. Então, quando eu quero pegar o 2 e dividir por 1000, significa que eu vou andar 3 casas depois da vírgula. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, eu vou colocar o lapisinho para eu desenhar, tá? Eu vou imaginar que eu tenho 2. Quando eu tenho um número normal, se a gente lembrar lá das nossas aulas de matemática, significa que eu tenho uma vírgula bem aqui. E aí, o que é que eu faço com essa vírgula? Eu ando com ela, quando eu quero dividir um número por 1000, eu vou andar com ela, ó, 1, 2, 3 casas para a direita. Então, eu venho aqui com a minha vírgula, ó, ando uma casa, a vírgula veio para cá. Ando 2 casas, a vírgula veio para cá. Ando 3 casas, a vírgula veio para cá. O que é que eu faço? Preenche, ó, um 0 na frente, outro 0 na frente e outro 0 na frente. Então, como foi que ficou meu número? 0,002. Que bate com o que eu falei com vocês antes, ó. Quando eu divido um número por 1000, esses 3 zeros aqui significa que eu vou ter 3 dígitos após a minha vírgula. Então, deixa eu apagar aqui, ó, essas outras vírgulas para não confundir ninguém. E aí, meu número ele vai ficar assim, ó. Deu para entender o que eu quis explicar? Dá um ok aí para mim, vocês. Isso, pronto. Então, é bem simples fazer a conversão dos múltiplos para os submúltiplos, tá? Deixa eu voltar aqui agora para a nossa apresentação. Deixa eu passar lá para onde a gente estava, para a gente não se perder muito. Ok? Então, é mais ou menos isso que o múltiplo e o submúltiplo faz. Mas, Ju, eu tenho mesmo que estudar isso?
Tem, pessoal. E aí eu trouxe um exemplo como se vocês já fossem formados, estivessem trabalhando lá em campo, fossem contratados por uma empresa, só para a gente ver a importância disso, tá? Então, botei aqui, ó. Ao realizar uma medição de tensão com o multímetro, o técnico encontrou o resultado abaixo. Hoje é muito comum a gente trabalhar com multímetro digital. E aí o multímetro digital, ele ajusta essa escala de múltiplo e submúltiplo, pode ser manual ou pode ser automático. A maioria vem configurado para automático. Então o multímetro vai mostrar para você o valor na tensão na escala que ele julgar que é mais adequada. Então o técnico foi lá, mediu uma tensão e ele mostrou lá 325 milivolts. 325 milivolts, foi lá a tensão que o instrumento de medição mostrou para vocês, mas vocês, como técnicos contratados, têm que preencher uma ordem de serviço, que a gente chama carinhosamente de OS. Lá na OS, o valor tinha que estar em quilovolts. E agora, José? Eu medi em mil e tenho que escrever em quilo lá na minha ordem de serviço. Como é que a gente faz isso? É por isso que os múltiplos e submúltiplos são importantes, tá? Então, ó, eu vou voltar lá para o meu quadro para rabiscar para vocês. Pronto, agora. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu tenho aqui... Eu tenho aqui 325 milivolts. Lembrando, pessoal, que milivolts eu tenho que passar... Pronto, 325. De milivolts eu tenho que passar para volts. Depois que eu passar para volts, eu tenho que passar para quilovolts. Então, veja, eu tenho que fazer duas conversões. Pronto. Apareceu? Agora, pronto. Então, tá lá, 325 milivolts, vou converter para volts e depois vou converter para quilovolts. Lembrando lá da dica que eu passei para vocês no slide, eu vou dividir por 1000 e depois vou dividir por 1000 mais uma vez. Ou eu posso fazer direto, ó. Se eu dividir por 1000, são 3 casas depois da vírgula. Depois eu divido por 1000 de novo, são mais 3 casas depois da vírgula. Então, eu vou andar 3 mais 3, eu preciso ter 6 casas após a vírgula. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou escrever o meu 325. E aí, ó, minha vírgula, ela tá aqui, né? Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, preencho aqui com 0,000. Vou escrever aqui o valor, porque eu sei que meu desenho não tá muito bonito, mas aí ficaria 0,000325. Exatamente o valor que eu precisaria, né? Eu tenho 6 dígitos depois da vírgula. Como é que surgiu esses 6 dígitos depois da vírgula, Ju? 3 dígitos quando eu passei de milivolts para volts e mais 3 dígitos quando eu passei de volts para quilovolts, tá? Não é comum a gente ver essa representação assim de um número tão pequeno. Deixa eu botar um K aqui antes. Não é tão comum eu ver essa representação assim de um número tão pequeno. É por isso que eu disse a vocês que quem não lembra de potência é bom dar uma estudadazinha. Se uma literatura fosse escrever esse número para vocês, ele escreveria da seguinte forma. Poderia ser 325 vezes 10. Não sei como é que eu vou colocar.
aqui. Deixa eu botar meio seis aqui. Ficou por cima aí, mas eu acho que dá para entender. Ficaria 325 vezes 10 a menos 6 kV. Essa seria a forma correta do técnico preencher a AOS, tá? Em forma de notação científica. Não com esse tanto de zero aqui, depois da vírgula. Mas isso são coisas que a gente não precisa se desesperar, tá? Aos pouquinhos a gente vai estudando, vai pegando macete, principalmente quando começar a trabalhar com o instrumento de medição. É mais para quem está muito perdido. Eu vi que muitos de vocês colocaram, tô perdido, não sei como fazer nada. Lembrar um pouquinho como é na prática. Ju, por que lá tu colocou 10 a menos 6 e aqui tu colocou 10 a menos 4? Eu coloquei 10 a menos 4 porque eu ainda deixei 2 numerozinhos depois da vírgula. Então, se tem 2 números depois da vírgula, né? 6 menos 2 dá 4, tá? Então, tem que estudar potência. Se não estudar potência, vai se embananar com múltiplo e submúltiplo. E aí possa ser que na hora que você esteja realizando uma medição para o seu chefe, uma medição aqui na prática, uma medição lá na empresa, você registre o valor errado porque você não sabe fazer a conversão. Então, conversão é importante. Para a gente não se estender muito, eu sei que eu já falei bastante, a gente vai falar bem rapidinho do átomo, tá? Que é um assunto que a gente precisa saber para entender como é que a energia surge. Antes de criar a energia, o homem tinha muita curiosidade. Então, o que Benjamin Franklin fez? Ele começou a empinar uma pipa numa tempestade, né? Muito corajoso ele. E ele prendeu uma chave na ponta dessa pipa. E aí ele começou a sentir as cargas elétricas que estavam puxando a chave em direção à eletrização que a pipa estava sofrendo. E aí foi quando ele constatou um fenômeno elétrico. É um dos primeiros registros que nós temos. Para a eletricidade, as principais grandezas são carga, força, campo, energia, tensão, potência e corrente. Nosso foco é tensão, potência e corrente, tá? É o foco do nosso curso. Todas essas grandezas podem ser medidas por instrumentos, que é o que vocês vão trabalhar nos encontros presenciais de vocês, tá? Medir uma grandeza é fixar uma unidade de medida e verificar quantas vezes aquela unidade está presente naquele local. Então, se eu disser assim, olha, mede uma parede para mim, você vai dizer, a parede tem 2 metros, ou 3 metros, 5 metros. O que é que significa esses 5 metros? Que o metro está presente naquela parede 5 vezes. A mesma coisa se aplica a todas as outras grandezas, tá? E aí, se a gente pegar tudo que é matéria, e começar a dividir em pedaços menores, a gente vai ver que toda matéria vai chegar um momento que ela se transforma em molécula. E toda molécula, ela, por sua vez, é composta por átomos, tá? Átomo, ele vem do grego e significa indivisível. Então, a gente diz que o átomo é a parte indivisível da matéria. Até hoje, né? Vai que amanhã alguém divida o átomo. Então, o átomo, que é a parte que interessa pra gente, ele lembra um sistema solar em miniatura. E aí eu trouxe a foto do sistema solar, para quem não lembra, tá? Então, é bem parecido com o átomo. O Sol seria o núcleo do átomo. E os planetinhas, ó, que estão aqui, eles seriam os elétrons que ficam circulando os átomos igualzinho como os planetas fazem com o Sol, tá? Através de órbitas. E aí, para quem lembra das aulas de química lá, lembra que os átomos têm as 7 camadas de valência. Eita, Ju, vou ter que estudar química também, por enquanto não, porque isso não é o foco do nosso curso, tá? Então, só para exemplificar, eu tenho aqui uma bolinha de tênis, que é a minha matéria. Se eu tirar uma partezinha bem pequenininha daquela minha matéria, vai ser a molécula. E a molécula é composta por ligações dos átomos, que é o que eu representei agora através do nosso sistema solar, tá? Composto por 2 partes, o núcleo, eu fiz a analogia com o Sol, e a eletrosfera, que eu fiz analogia lá com as órbitas e os planetas, que no caso do átomo vai ser por onde os elétrons circulam, tá? Fez aqui. Pode sim, Geraldo, à vontade. Geraldo perguntou se pode fazer uma colocação. Enquanto você escreve, eu vou continuar a falar, tá? E aí, quando você mandar, eu comento.
Os átomos, no seu núcleo, eles são constituídos por prótons e nêutrons. Então, os prótons e nêutrons, eles não saem do átomo, eles estão presos lá no núcleo, eles ficam fixos sempre. O que pode sair do átomo, voltar para o átomo, são os elétrons. Os elétrons são as partículas que se movimentam. E os elétrons, a gente diz que eles têm cargas elétricas negativas. Então, ó, prótons têm cargas elétricas positivas, elétrons, cargas elétricas negativas, e os nêutrons são neutros, mas nem positivo nem negativo, tá lá quietinho no lugar dele, tá? Então, ó, só exemplificando aqui, nêutrons e prótons ficam no núcleo e elétrons ficam circulando através das órbitas. Lá no conteúdo eletrônico de vocês tem um desenho bem legal do átomo, porque ele mostra o átomo se movimentando. Então, quem quiser ter uma visão melhor do átomo, pode dar uma olhadinha lá, tá? Como eu falei, né, o átomo sozinho ele não forma a matéria, a ligação entre os átomos formam as moléculas que formam as matérias. E aí, quando aquele átomo ele tem mais prótons do que elétrons, a gente diz que ele tem cargas positivas ou íons positivos. Por que fica saindo? Ah, voltou. E quando ele tem, os íons positivos são chamados de cátions. E os negativos são chamados de ânions. Então, se vocês olharem ali para essa ânion tá? A gente diz que um corpo é neutro quando a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Ele é positivo quando ele tem mais prótons do que elétrons, então a gente tem mais prótons aqui, ó, nesse segundo exemplo, eu tenho 3 prótons e 2 elétrons, e ele é negativo quando ele tem mais elétrons do que prótons. Deixa eu ver aqui, Geraldo. Tá ok, já está sendo respondido, tá, Geraldo? Como eu falei, as órbitas, a gente faz analogia com as camadas de valência, só o que interessa pra gente, pessoal, é a última camada de valência, porque ela dá liberdade ao elétron. Os elétrons da última camada de valência são aqueles que podem fugir, tá? Às vezes, o que é que acontece? Quando eu tenho um corpo que ele tem mais íons positivos, vamos lembrar daquela frase que os opostos se atraem, tá? Na eletricidade, isso é lei. Então, eu tenho lá um corpo que tem mais prótons e outro corpo que tem mais elétrons, feito esse outro que está aqui. O que é que vai acontecer? Esse elétron vai começar a ser chamado por esses prótons aqui. A gente diz que o elétron que está vazio aqui deixou uma coisinha chamada lacuna, que é um espaço vazio. Então, esse elétron ele vai ficar descontrolado aqui, querendo preencher essa lacuna. O elétron sempre gosta da grama do vizinho. Então, ele vai querer ficar preenchendo essa lacuna. O que é que vai acontecer? Ele vai sentir uma atração tão forte que ele sai do seu local de origem e preenche essa outra lacuna. E aí, depois, vai ter um outro corpo que também tem uma outra lacuna, ou seja, tem mais prótons que elétrons. E aí, esse elétron já sai daqui e vai para o próximo. E aí, percebam que o elétron ele começa a se movimentar. É esse movimento de elétrons que a gente vai ver depois que dá origem à corrente elétrica, né? É o fator base da nossa eletricidade, tá? E aí muita gente deve estar se perguntando, Ju, por que eu estou estudando tanto moléculas, prótons, átomos? É porque isso é importante para a eletricidade, tá? É importante para a gente entender esse conceito. Esses elétrons que ficam soltos, procurando lacunas para preencher, eles são chamados de elétrons livres, tá? Eles têm muita facilidade de se desprender do seu átomo para ir preencher a lacuna de um átomo vizinho. Eles estão na última camada, que é chamada de camada de valência. Então, tá aqui uma foto, né, exemplificando o elétron saindo do seu átomo, indo preencher uma lacuna lá no átomo vizinho. No material de vocês tem uns vídeos que mostram bem essa historinha do átomo, dos elétrons. É interessante assistir, tá? Essa quantidade de elétrons que o corpo tem na sua última camada, vê que interessante, é que faz com que um corpo seja classificado como condutor ou isolante.
Materiais condutores são aqueles que têm facilidade em conduzir a corrente elétrica e materiais isolantes são aqueles que não têm tanta facilidade em conduzir corrente elétrica. Então, por exemplo, o vidro, o papel são materiais considerados isolantes. O cobre, o ouro são considerados materiais condutores. Átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada, eles têm facilidade em ceder elétrons. O que tem 5, 6 ou 7 tem facilidade em ganhar. E o que tem 4 é aquele corpo que nem ganha, nem perde. Então, tem uma tabelinha aqui que mostra bem, ó. Dependendo do material, ele tem facilidade em ceder ou em ganhar elétrons, então pode ser considerado material condutor. E aquele que não tem facilidade pode ser considerado como materiais isolantes. Aqui por aí na caixa azul tá aqui. O condutor isolante é importante. Olha o cabo do eletricista, o fio elétrico, que o pessoal chama por aí, ó. O fio elétrico ele é composto pelos dois tipos de materiais, tanto o condutor quanto o isolante. Então, o seu núcleo é feito pelo material condutor, que é por onde circula a corrente elétrica, e a sua parte externa, que é para proteger justamente as pessoas de levarem choque, de entrar em contato diretamente com essa corrente elétrica, é feita por um material isolante. Então, bem importante a gente estudar condutor e isolante para a profissão de vocês. Está diretamente ligado ao caminho que vocês vão utilizar, tá? Materiais condutores e isolantes, desculpa, eu perdi o raciocínio aqui, mas voltando, estava lendo a mensagem. Para a gente deixar um corpo eletrizado positivamente ou negativamente, ou deixar um corpo com cargas elétricas positivas e negativas, a gente faz um processo que é chamado de eletrização. Na eletrização, a gente pode deixar um corpo com positivos, com negativos. E aí existem 3 tipos de eletrização. A eletrização por atrito, por contato e por indução. Olha a foto da menina aí. Quem nunca fez essa experiência de pegar um balão de festa, passar no cabelo e sentir o cabelo levantar assim, grudar no balão? Quando você faz isso, você está fazendo a eletrização por atrito. Então, você atritou o balão no seu cabelo e aí esses corpos ficaram eletrizados. No livro de vocês tem um exemplo no material eletrônico de vocês tem um exemplo bem legal da eletrização por indução. É uma experiência que vocês podem fazer em casa. Vocês vão pegar aqui, ó, até trouxe. Olha aí para mim agora, na minha telinha no cantinho inferior, ó, um canudinho. O que é que você faz com esse canudo? Pega um pedaço de papel e começa, ó, a eletrizar ele primeiro por atrito. Então, vocês vão passar o canudo assim, ó, sempre num sentido, num papel. Depois que você eletrizou bastante o canudo, aí o que é que você vai fazer? Você vai lá na torneira da sua casa e abre para ficar um filamento assim de água, mas tem que ser bem fininho, só aquele raiozinho assim. E aproxima o canudo. Quando você aproximar o canudo, você vai ver que a água que está caindo desvia a sua trajetória e ela vai ser atraída pelo canudo. Então, primeiro você eletrizou o canudo por atrito, com o papel, e depois você vai eletrizar a água por indução. É uma experiência muito legal. Vocês podem fazer em casa para testar esses tipos de eletrização, tá? Lembra que a água tem que ser bem fininha. Eu quero que vocês façam e aí a gente comenta na próxima quinta-feira. Eu vou perguntar quem fez, tá? Quero todo mundo testando na torneira de casa, para dizer assim, tô praticando, a mãe vai dizer, tá louca, a esposa vai dizer, tá louco, você diz, não, a esposa, o marido vai dizer, não, tô estudando eletricidade, então todo mundo com um canudinho aí, tá? Certo, as dúvidas já estão sendo sanadas, eu tô vendo aqui, tá, pessoal? É mais sobre acesso. Questões de acesso, né? Deixa eu voltar aqui. E aí, ó, vale aquela regrinha que eu falei para vocês, né? Sinais opostos se atraem e sinais iguais eles se repelem, tá, pessoal? Então, se 2 corpos estiverem eletrizados, estiverem com cargas elétricas positivas e vocês tentarem juntar, aqueles corpos eles vão se repelir. Um exemplo bem prático disso é um ímã, né? O ímã a gente sabe que ele tem 2 lados, o norte e o sul. Então, se a gente tentar juntar no ímã norte com norte, a gente não consegue, né? Vai ter aquela forcinha que impede o ímã de grudar um no outro. Já se a gente tenta juntar norte com sul, pá,
nem precisa fazer força, né? Vem aquela para juntar. Então, a gente tem que sempre lembrar disso, tá? Porque quando a gente for montar circuito, estudar corrente elétrica, os elétrons, eles têm cargas elétricas negativas. E é o movimento dos elétrons que fazem os objetos funcionarem. Para o objeto sair de um canto para o outro, a gente tem que atrair ele. Como é que a gente atrai o elétron? Colocando o positivo do outro lado, né? O elétron vai dizer, opa, um positivo, estou me sentindo atraído. Então, vai lá naquela direção, tá? É muito importante gravar isso aqui para as aulas futuras. Então, tá aqui, né? Eu estou exemplificando, cargas opostas se atraem e cargas iguais, elas se repelem, tá? Toda carga,